Provérbios. Eu li alguns versículos aqui no livro de Provérbios. Capítulo 1. Capítulo 1, eu quero ler o verso 20. Provérbios 1, 20. Provérbios 1, 20. A suprema sabedoria, antes sonantemente, clama de fora, pelas ruas, levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, ao teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares suas vozes, e se como prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Capítulo 3, verso 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se estenderam os abismos e as nuvens destilaram o orvalho. Capítulo 4. Verso 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não te desampares a sabedoria, e a ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e te multiplicarão anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Diga amém. Se nós vermos Provérbios, que é o livro da sabedoria, aliás, eu dou uma dica para você, são 30 capítulos, você pode ler um por dia, você vai ficar cansado. Os Provérbios de Salomão, ou o livro da sabedoria. Se você ler o capítulo 1, verso 4, vai falar o tempo todo sobre o que a gente tem, se nós buscarmos sabedoria. E quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão. E todo mundo conhece a história, ele sabe que quando Deus disse a ele que ele pedisse qualquer coisa a Deus, ele pediu sabedoria. E a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que já existiu. Foi isso que ele pediu a Deus. Todas as pessoas daquela região vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, inteligência, a gente buscando conhecimento, a gente vai se tornando uma pessoa inteligente. Agora, sabedoria, quem dá é Deus. Amém? O livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, fala que quem não tem sabedoria deve pedir a Deus, que Ele dá gratuitamente a todos. E muitas vezes, em muitos momentos, nós tomamos decisões, fazemos
nós temos atitudes erradas porque nos falta sabedoria. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos muitas pessoas que agiram de forma sábia. Mas eu escolhi uma pessoa hoje para falar. E é assim, tem pessoas na Bíblia que a gente viu e ouve uma vez só. É uma página que fala daquela pessoa e depois você não precisa falar mais de lugar algum. É o tipo desse personagem que nós vamos ver hoje. Vamos ver ele falar algumas coisas. Mas assim, hoje aliás, eu comprei 2 volumes de um livro de Charles Spurgeon, só sobre provérbios. E quando eu pensei hoje na Bíblia Sagrada, alguém que agiu de forma sábia, foi uma pessoa que me veio ao coração. Está em 1 Samuel, capítulo de número 25, e nós vamos ver a história dela. É uma mulher. E uma mulher, e não necessariamente ela foi sábia porque é uma mulher. Não necessariamente, como eu já disse, quem escreveu Provérbios foi Salomão, que foi o homem mais sábio, mas tem uma mulher na Bíblia que ela, entre tantas, Esther foi uma mulher sábia, Ruth foi uma mulher sábia, Débora foi uma mulher sábia, enfim, mas Abigail, ela se destaca pela forma como ela agiu, sabe? E ela tinha tudo para fazer dar tudo errado. Né? Era uma situação que era para que acontecesse tudo de ruim, mas por causa da sabedoria. E ainda que ela foi uma pessoa humilde, ela agiu de forma humilde também, mas como ela foi sábia em impedir um derramamento de sangue dentro da casa dela. Então nós vamos conhecer um pouquinho hoje sobre Abigail, e só tem um capítulo que fala sobre ela, e é só isso que fala sobre ela na Bíblia, mas tem lições profundas e preciosas que eu não vou ter tempo hoje de contar para vocês tudo, mas algumas coisas eu preciso falar. E se você não conhece a história de Abigail, você deve ler 1 Samuel, o capítulo todo, 25, você vai conhecer a história dela, porque eu só vou falar algumas coisas, e eu gostaria que você lesse comigo, 1 Samuel 25, a partir do 23, e diz assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor Deus, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. Que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que tua mão te salvasse agora. Por tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. E não se tem achado mal em ti por todos os seus dias, levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte. Então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tenho dito de ti, e te tiver estabelecido chefes sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramado
fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Diga glória a Deus. Vou te contar a história bem rapidamente. Davi está fugindo de Saul. E ele se une com 600 homens que não eram de uma boa reputação. Homens sanguinários, homens que resolviam as coisas de uma maneira, né, mais violenta. E Davi está fugindo de Saul e ele tinha que cuidar para que todas aquelas pessoas que estavam com ele fossem alimentados. E Nabal era um pecuarista muito rico. Homem, se você ler isso, vai ver que tinha muito gado. E ele estava na época da tosquia. E na época da tosquia, era um tempo em que as pessoas ficavam mais generosas. Então, quando na época da tosquia, se alguém pedisse alguma coisa, com certeza o dono dos animais estaria pronto a ajudar. E Davi está chegando no Carmelo. E quando ele está chegando, ele manda mensageiros a Nabal. Nabal, esposo de Abigail, esse homem rico que eu falei. Manda mensageiros pedindo comida, pedindo alimento, pedindo ajuda. E Nabal responde: quem é Davi? Nem sei quem é Davi. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Quantos servos há hoje? E cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e carne das minhas reses que decolei para os meus tosquiadores e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? É claro que ele sabia. Anteriormente, Davi havia protegido os empregados de Nabal. Tinha feito com que um muro protegendo eles antes disso. E Davi agora vai pedir ajuda e ele responde dessa maneira. E Davi, com aqueles homens que não tinham lá homens violentos, quando os servos, os jovens voltam e dão a resposta, Davi fala: pode pegar suas armas, porque nós vamos matar todo mundo, acabar com tudo, não fica ninguém vivo e acabou-se. Só que no meio desse caminho tem alguém com muita sabedoria. E aqui vai uma dica para as mulheres, né? As esposas. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. A tola destrói, a sábia edifica. O que ela faz, Abigail? A hora que ela ouviu, veio um servo da casa falar para ela o que tinha acontecido. É tão interessante que uma mulher rica, esposa de um homem rico, vai ouvir um servo, né? Uma mulher humilde. E ele disse, olha, está acontecendo assim, Davi está vindo e vai matar todo mundo, e vai acabar com todo mundo, não vai sobrar nada. E o que ela faz, irmão? Ela junta muita comida, mas é muita comida mesmo. Tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de vinho passado e os pôs sobre o jumento. E mandou, leva para Davi. Eu estou lendo o verso 18. Ela primeiro mandou toda essa comida e depois ela foi atrás. Nabal era um homem, a Bíblia diz aqui, que Nabal era um homem, que eu vou ler para você, um homem muito poderoso. Ele era muito poderoso, mas era um homem muito ruim, falto de entendimento, sem sabedoria, um homem dado ao vinho, um homem muito ruim mesmo. E ela saiu e foi, logo depois que saiu a comida que Davi tinha pedido. E aí acontece aquilo que eu li para vocês. Ela chega, ela se prostra, com sabedoria ela vai falar para Davi. Ela vai falar com Davi. Era um momento fácil? Não. Era um momento bem difícil. Nabal era um homem duro, um homem sensato e um homem arrogante. Mas ele tinha uma mulher sábia. Ele tinha uma mulher sábia. Que sabia o que fazer. Inteligente, sábia e sensata. Olha, a sabedoria, irmão, ela não depende das circunstâncias. Ela depende do
caráter. Quem é sábio e vai saber agir em qualquer circunstância. Por quê? Porque a sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem do Senhor. A pessoa sábia tem discernimento para agir no tempo certo. Repita comigo. A pessoa sábia tem discernimento para agir na hora certa. E Abigail, ela age rapidamente. Davi já ia chegando para acabar com tudo, mas ela vai ao encontro dele com tudo que ele pediu e ela mesma foi. Ela mesma saiu para encontrar com ele e tentar impedir, irmão, um massacre. Porque Davi queria. E pior do que isso, Davi era o próximo rei e ele ia derramar sangue inocente. Porque ainda que Nabal fosse um homem insensato, arrogante, duro, as pessoas que estavam com ele eram pessoas inocentes. E quando esses homens eles vinham para uma guerra, irmão, eles vinham para acabar com tudo. Veja a sabedoria dessa mulher. Ela vai de encontro e ela vai levando a comida, porque se você quer aplacar a fúria de alguém, não dá para dar comida para ele. Você não conversa com o marido antes de barriga vazia, meu irmão. Você enche a barriga do marido e depois você fala com ele. Certo, querido? Amém, querido? Por quê, irmão? Porque todos queriam aquele alimento, eles queriam a comida, eles precisavam daquele alimento, e ela fez a coisa certa, mandou a comida primeiro. Aí ela vai atrás, não é? E ela foi na hora certa. E aqui eu digo uma coisa para você. Tem coisa, meu irmão, que não dá para adiar. Tem coisa que a gente precisa orar e esperar. Mas tem coisa que não pode adiar, tem que resolver. Tem coisa que se você deixar para depois, vai ficar muito ruim. Precisa resolver na hora. Não dá para ficar esperando para amanhã, depois amanhã. Tem que resolver. Tem decisões que a gente precisa tomar rápido. E foi o que ela fez. Às vezes você fica esperando para resolver uma coisa, e as coisas ficam cada vez piores, cada vez mais difíceis. Se tem sabedoria, se você busca a sabedoria de Deus, e vem uma situação para resolver, resolva, não fuja, resolva. Fugir do pecado. Depois que a gente precisa resolver, a gente precisa ir de encontro e resolver antes que fique pior a situação. Resolva as coisas. Tudo que você adia fica pior. Peça sabedoria a Deus e vai de encontro e resolva com sabedoria. Como ela fez, irmão? Como ela fez? Ela chegou diante de Davi e se prostrou. Não é chegar lá para resolver alguma coisa, quebrando tudo, acabando com tudo. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Provérbios 15. A gente resolve as coisas com sabedoria, com humildade. Ela chegou diante de Davi, porque a humildade desarma a ira. A humildade desarma a ira. Se você chegar chegando, irmão, você corre o risco de arrumar uma confusão ainda maior. Humildade, irmão. Ela se prostra diante de Davi. E mais ainda, ela pede perdão por aquilo que ela tinha feito. O que ela tinha feito? Você vai dizer, mas ela não fez nada. Demorou para resolver. Tinha que ter resolvido mais depressa. Demorou para saber. Ela pediu perdão, perdoa. Eu já li para você. Ela se prostrou, perdoa a transgressão da tua serva. Ela trouxe para ela a responsabilidade. Com humildade, prostrada aos pés de Davi. Ela não ignorou o problema e nem adiou, irmão, mas ela foi de encontro, se prostrou diante de Davi, assumiu a responsabilidade para evitar um mal maior. Mas para mim, pastor, isso aí não dá, não, é difícil.
Isso é sabedoria, irmão. E se te falta sabedoria, peça a Deus. Ele dá. Às vezes, com uma palavra, você abranda com a confusão, mas com uma palavra faz uma confusão tremenda. Com uma palavra, você pode desarmar uma situação. Irmão, teu humildade não é fraqueza, não, irmão. Às vezes a pessoa, mas se eu for lá com humildade, vão dizer, não, teu humildade é domínio próprio. Você saber como agir, saber como se colocar diante das pessoas, suas palavras certas, no tom de voz certo. Pastor, mas isso é muito difícil. Pois é, se te falta sabedoria, peça a Deus. Não é difícil, irmão. É que falta sabedoria para a gente agir do jeito certo, na hora certa, diante das pessoas, ou de qualquer situação. Muitas brigas, irmãos, terminam quando alguém decide se humilhar. Ouviu? Eu disse? Quem sabe daquela confusão, se você tivesse se humilhado, irmão, você não estava aí em desavença até hoje. Quem sabe, irmão, se essa desavença, esse relacionamento com a sua família, ou seja lá o que for que aconteceu, se você tivesse dito, não, eu peço perdão, você me perdoa, isso tinha acabado tudo, mas você não estava hoje com toda essa confusão dentro da sua família. É que a gente sempre quer ter razão. E por quê? Porque nos falta sabedoria. Falta sabedoria. A gente evita muita coisa com sabedoria. Fugir na hora certa, sair perto para não tomar confusão. Essa mulher, ela teve palavras que alinhavam aquela situação com a vontade de Deus. Ela falou para o rei Davi, por que o Senhor vai derramar esse sangue? Se o Senhor vai ser usado pelo Senhor, ou seja, o Senhor vai ser o rei de Israel, e como é que o Senhor vai carregar esse peso de ter derramado sangue inocente? Veja que ela alinhou a vontade de Deus para aquele momento. Como que Davi podia desistir depois de dizer isso? Sabedoria, irmã. Presta atenção, minha irmã. Busca a Deus sabedoria. Busca do Senhor sabedoria. E não é só para uma mulher, meu irmão. Busca do Senhor sabedoria para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para você saber agir na sua casa, responder na hora certa. Pessoas sábias falam palavras que apontam para o propósito e não para o conflito. Se você tem sua boca com sabedoria, você vai evitar conflitos e não criar conflitos. Porque tem tanto conflito dentro de casa, porque fala, coisa que não precisa falar, e uma gritaria, e uma confusão, e um rolo. Meu irmão, falta sabedoria, peça a Deus, Deus me dá sabedoria para ser um bom esposo, Deus me dá sabedoria para ser uma boa esposa, Deus me dá sabedoria para educar meus filhos, Deus me dá sabedoria com o meu patrão, vai falar com o patrão, pede sabedoria a Deus, vai falar com o empregado, pede sabedoria a Deus. Vai ter que mandar o empregado embora. Pede sabedoria para você falar as palavras certas, para você não criar confusão e não criar a mágoa no coração das pessoas. Sabedoria. Falta sabedoria. E se você não tem, é só pedir a Deus. Dá sabedoria, Senhor. Nossas palavras, irmão, nos afastam ou nos aproximam das pessoas do plano de Deus. Deus tem falado tanto comigo sobre as palavras, tanto, que eu arrisquei na minha Bíblia os versículos e provérbios, todos que falam sobre a boca, sobre a língua, sobre as palavras. Você se assusta se você fizer isso. Se você fizer isso, você vai se assustar o tanto
fortíssimo. É muito forte. Nós precisamos que o Senhor nos dê sabedoria, tempos difíceis, irmão. Cuidado, irmão, para você fazer comentários na internet. Cuidado com o que você escreve, cuidado com o que você fala. Davi, se você continuar lendo, você vai ver que Davi reconhece que Deus enviou Abigail para que ele não derramasse sangue inocente. Deus vai tratar com Nabal, não se aveste não, porque Deus faz tudo certo. E Abigail vai ser honrada. Eu preciso dizer que ela foi esposa de Davi. Entende, querido? Quando não tomamos a justiça nas próprias mãos, Deus age por nós. Quando nós temos sabedoria para agir, Deus vai fazer a parte dele. Então, aquieta, irmão. Aquieta. Pede a Deus, Deus, dá sabedoria. Dá sabedoria de Abigail para apaziguar os conflitos, apaziguar, irmão. A palavra branda desvia o furor, eu já falei. Abigail evitou uma tragédia, irmão, porque teve sabedoria. Evitou uma tragédia, salvou vidas e preservou o futuro de Davi. Olha só qual a atitude dela, irmão. Como, eu te pergunto, como você tem agido diante das situações? Como Nabal, insensato, falou qualquer coisa, agiu de forma louca. Ainda que a Bíblia diz para não chamar ninguém de louco. Cuidado com o que você fala. Quando é louco, cuidado para falar isso. A Bíblia diz para não falar isso. Davi foi impulsivo, porque ele ia sair matando, irmão. Mas Abigail, cheia de sabedoria e o temor do Senhor, qual dos três você tem sido diante das circunstâncias, diante das situações? Qual dos três você tem sido? Abigail, Davi ou Nabal? O que você pensa nisso? Apareceu uma situação, apareceu um problema para você resolver. De que forma você resolve? De forma insensata, como Nabal? Nem sei quem é Davi. Acho que eu vou dar minha comida para esse aí. Reagindo como? Como Davi sai xingando, batendo, querendo matar todo mundo? Ou como Abigail? Próximo, humilha e evita uma desgraça.